Paulo perante o Sinédrio, livro de Atos, capítulo 23, vamos ler juntos. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam juntos dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada, que nós conhecemos como um sepulcro caiado. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei manda ferir? E os que ali estavam presentes disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote. Deixa eu ver. Porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor. E levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos nesse homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, tremendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca, para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E quando já era dia, alguns dos judeus se reuniram e sob anátema juraram que não cometeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: nós temos feito voto sob pena de anátema, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós com o concílio rogai ao tribuno que vos traga amanhã, como que querendo entender, saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, levou-lhe ao tribuno e disse: o preso Paulo chamando-me a si, rogou-me que trouxeste este jovem que tem alguma coisa para dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-o à parte, perguntou-lhe em particular: que tens a me contar? E disse ele: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comer nem beber até que o tenha morto, e já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhe disse: aprontai para a 3ª hora da noite 200 soldados e 70 de cavalaria e 200 arqueiros para irem até Cesareia. E aparelhai cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias, que é o tribuno romano, a Félix, potentíssimo governador, saúde. Este homem foi preso pelos judeus. E estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informando que era romano. E querendo saber a causa, porque o acusavam, o levei ao seu conselho, que é o Sinédrio. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, a lei de Moisés, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a este homem, logo o enviei a ti, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tem contra ele. Passe bem.
Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram de noite a Antipatris. E no dia seguinte, deixando-os de cavalo irem com ele, tornaram a fortaleza. Os quais, logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e lhe apresentaram Paulo. E o governador, tendo lido a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia. Ouvir-te-ei, disse, quando também aqui vieram os teus acusadores, e mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Amém? Isso dá um filme, né, irmão? Só esse capítulo daria um filme inteiro. E que quantas ciladas, né? Quanto complô se formou contra Paulo. Mas quando eu li o versículo 11, eu tenho certeza que nós já tínhamos visto sobre a obediência radical de Paulo. E esse versículo 11 é realmente o fundamento de vida de Paulo. Que no versículo 11, e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo. Esse foi outro aparecimento de Jesus Cristo a Paulo, porque lembra que na conversão, o próprio Senhor aparece a Paulo, dizendo: Saulo, Saulo. Ele pergunta: quem és tu? Sou eu a quem tu persegues? Aquela foi a primeira aparição de Jesus, do Senhor, a Paulo, e essa foi a segunda. E o Senhor falou: Paulo, tem ânimo. Era muito claro que nesse momento Paulo estava desanimado, estava desalentado. Né? Como ter ânimo diante de uma situação dessa? Mas o próprio Senhor apareceu a Paulo dizendo: Paulo, tem ânimo. Porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. É uma missão clara, específica. Significa que apesar do ódio e dos grandes esforços de seus inimigos, os judeus em Jerusalém não podiam lhe tirar a vida, o que realmente eles não fizeram. Então, Paulo não tinha só uma palavra, ele tinha a visão. O próprio Senhor tinha aparecido a Paulo e tinha dado essa palavra. Então, Paulo foi um homem convicto como foi, porque ele literalmente, ele foi direcionado pelo Senhor. Então, assim, a história de Paulo ainda tem muito que nos ensinar. Eu aguardo você na leitura do próximo capítulo, que Paulo vai comparecer perante Félix. E nós vamos entender mais um pouquinho dos acontecimentos da vida de Paulo. Deus abençoe sua vida.